Bom dia, gente. Então, nesse vídeo aqui, nós iremos tirar essa palavra continuação aqui. Nós iremos resolver os exercícios do módulo 2 no capítulo 6, sobre função logarítmica. O que a gente estava resolvendo no capítulo 5 era sobre logaritmo, certo? Logaritmação. Mas agora é sobre função logarítmica, certo? As propriedades, as coisas vão ser as mesmas, tá ok? Só que aí pode aparecer um gráfico, pode aparecer alguma coisa, né? Nós iremos começar da questão número 2, pois a atividade discursiva já foi comentada em aula online e a questão número 1 também. Agora nós temos aí a questão número 2 e eu vou fazer a leitura dela, que diz o seguinte: a acidez dos alimentos é determinada pela concentração de íons de hidrogênio, H+, em mols, A-1. Em química, o pH é definido por pH como sendo colog de H+, que é igual a menos o log de H+, certo? Então, quando você vê a expressão colog de alguma coisa, é menos o log dela, certo? É o logaritmo negativo. Bom, aqui diz assim: sabendo que uma amostra de certo alimento apresentou concentração de íons de hidrogênio igual a 0,005 mols a menos 1, certo? E considerando o colog de 2 igual a menos 0,3, pode-se afirmar que, de acordo com a tabela ilustrativa, a amostra corresponde a... Aí você vai ver as opções, certo? Observação, ele considera o colog de x como igual a menos o log de x, que é essa informação aqui inicial. Então, a tabela, você tem essa tabela aqui, ó, certo? Então, baseada nessa tabela aí, nós iremos verificar qual é o alimento que se enquadra nesse cálculo. Bom, enfim, vamos lá para o nosso cálculo. Bom, você tem o seguinte: a resolução você tem que o colog, como foi afirmado, de 0,005 é igual a menos o log de 0,005, certo? Bom, mas isso aqui a gente ainda pode fazer a manipulação transformando o número decimal numa fração. Então isso aqui é igual a menos o log de 5 sobre 1000. Certo? Menos log de 5 sobre 1000. Daí você tem esse aqui é menos 1, certo? Menos, então ele vai vir aqui como expoente. 5 sobre 1000 menos 1. Então tanto pode vir para cá, multiplicando, como sair multiplicando e virar potência. Certo? Agora, como isso aqui é um expoente negativo, eu vou inverter essa fração. Isso aqui vai ficar igual ao log de 1000 sobre 5. Olha que interessante. Agora, você pode fazer a divisão, 1000 por 5. Você tem que o log de 1000 por 5 dá quanto? Dá 200, né? Isso tudo na base 10. Bom, mais 200, eu posso escrever 200 como sendo log de 2 vezes 100. Certo? Quem é o log de 2 vezes 100? O log de... Aí vai ficar, como é um produto, você tem log de 2 mais log de 100. Log de 2, nós sabemos, né? Quanto é log de 2? Por quê? Porque aqui foi dado o colog de 2. O colog de 2 é menos 0,3. Então, log de 2 é menos 0,3. Logo, você vai ter que o log de 2 é 0,3. E o log de 100, isso é 100 é a mesma coisa de escrever isso. 10 ao quadrado. Bom, a base é 10. Essa propriedade diz que o resultado é o expoente, que é 2. Então, mais 2. Nesse caso, 2,3. Ou seja, 2,3 na tabela é a letra A, suco de limão. Lima, né? Ou seja, está entre 1,8 e 2,3 aqui, certo? Olhando para a nossa tabelinha.
Bom, agora é a questão de número 3. A questão 3 diz o seguinte. Quando o elemento radioativo, como o césio 137, entra em contato com o meio ambiente, pode afetar o solo, os rios, as plantas e as pessoas. A radiação não torna o solo infértil, porém, tudo que nele crescer estará contaminado. Então, você tem essa expressão aí, Q de T igual a Q0 de T, Q0 vezes exponencial elevado a menos 0,0023 vezes T. Ele diz, representa a quantidade em gramas de átomos radioativos do césio 137 presentes no instante T em dias, onde Q0 é a quantidade inicial. O tempo em dias para que a quantidade de césio seja a metade da quantidade inicial é igual a... Então ele pede para que você usar também o ln de 2 como sendo 0,69. Então nós vamos para os cálculos. Então nós vamos para a resolução aqui. Então nós temos Q0 sobre 2 igual a Q0 vezes exponencial elevado a menos 0,023T. Por que Q0 sobre 2? Né? Porque eu quero que isso aqui seja a metade, tá? Eu quero pegar a metade do tempo, certo? Porque ele reduz a... que ele diz aqui o seguinte: o tempo em dias para que a quantidade de célsius seja a metade da quantidade inicial. Então, a quantidade inicial é esse Q0. Então, para que seja a metade da quantidade inicial, é só dividir por 2 e colocando a forma, tá? Agora é o seguinte, vamos continuar manipulando aí. Esse Q0 aqui, eu vou passar ele dividindo nessa expressão. Então, vamos ter Q0 sobre 2 dividido por Q0. E isso é igual a exponencial elevado a menos 0,023T. Bom, aqui eu posso cancelar esse cara com esse cara. Então, vou ter 1/2 igual a exponencial elevado a menos 0,023T. A gente vai aplicar o ln dos dois lados aqui. ln desse lado e ln desse lado. Por que vamos aplicar o ln? Porque, como tem exponencial, aplicando o ln, vou ter a função inversa. Tá? A exponencial é a inversa da função logarítmica, função exponencial. Então, vamos ter ln de 1/2 é igual a ln de exponencial elevado a menos 0,023T. Pronto. Aplicando o ln nos dois membros, 1/2 é a mesma coisa que você escrever ln de 2 elevado a menos 1. E quando você aplica o ln da exponencial, se cancela, né? Então fica, o resultado é isso aqui, porque isso aqui é essa expressão. Log de E na base E. Aí, vamos botar um X aqui. O resultado disso vai ser X. X. Por quê? Vamos botar outro número, para não ficar X. Né? Vamos botar B aqui. Isso aqui fica igual a B. Quando você tem a base logaritmando de menos valor, o resultado é o expoente. Né? Então, nesse caso, o resultado vai ser esse númerozinho aqui. Menos 0,023T. Agora, pronto. Nós já estamos terminando. Esse menos 1 vai vir para cá multiplicando. Só que esse número 2 vale quanto? Esse log de ln de 2. ln de 2, no início da questão,
foi dito que ele é 0,69. Então vai ficar menos 0,69. Por quê? Porque esse menos 1 vem para cá multiplicando. Então vai ficar menos 1 vezes 0,69 dá menos 0,69 igual a 0,023t. Daí, você passando o 0,023 dividindo o 0,69, você tem que ter igual a 30. Certo? Ok, muito bem. Então a resposta aqui é: o tempo em dias para que a quantidade de 137 seja a metade da quantidade inicial é igual a 30. Letra B. Tá ok? Pois, nessa questão 4, diz o seguinte: uma pesquisa foi desenvolvida a partir de 250 bactérias de uma cultura. Estimou-se então, de maneira aproximada, que durante certo tempo, o aumento percentual do número de bactérias na cultura poderia ser observado pela expressão B de T igual a menos 30 vezes o log de T mais 21 na base 3 mais 150, em que T é o tempo decorrido em minutos após o início da pesquisa. Nessas condições, ao fim da primeira hora da pesquisa, quantas bactérias havia em tal cultura? Certo? Então, para resolver isso aí, nós vamos usar a função logaritmo, né? Como está na própria equação do enunciado. Então, nós vamos aí. B de 60 igual a menos 30 vezes o log. Onde tiver T, você vai colocar 60, certo? 60 mais 21 na base 3 mais 150. Então, B de 60, não vou mais escrever o B de 60, só trabalhar só com essa expressão de lá. Você tem menos 30 vezes o log de 81 na base 3 mais 150. Só que 81 é a mesma coisa de eu escrever 3 elevado a 4. Então, vou ter 3 elevado a 4 na base 3 mais 150. Mas, observe, aqui pela propriedade, se o logaritmando e a base são iguais, o resultado é o expoente, né? Então, 4 mais 150. Ou seja, vamos lá, vamos ter menos 30 vezes 4 dá menos 120, mais 150, isso tudo vai dar igual a 30, certo? Assim, você tem 250 vezes 1,3 igual a 325, certo? Ou seja, esse 325, esse 1,3 é a porcentagem, ou seja, 100%, que é 1, mais os 30%, né? Que é 0, que é 30, né? Escrever aqui em porcentagem. Então, 130% é igual a 1,3, tá certo? Em forma decimal. Tá ok? Bom, então, baseado nessa alternativa, a resposta é a letra A. Explicando apenas o que foi feito aqui na questão 4, esse B de T, essa função aqui, o T está em minutos, por isso que está 60, né? Porque 1 hora é 60 minutos, então é o fim da primeira hora. O B, essa expressão B, ela representa a porcentagem de bactérias, né? Então, o total de bactérias é 250, certo? É por isso que a resposta está 250 aqui, vezes 1,3. Porque 100% das bactérias são as 250. 1,3 são 30, né? Porque esse número aqui são a porcentagem. Então, 30%. Então, você tem
250 vezes 1,3. Se você quiser se escrever de outra forma, você poderia usar a regra de 3. 250 é 100%, então 130% é quantos? Né? Ou seja, 100%, que é a quantidade de bactérias que já tem, mais esses 30% da primeira hora, certo? Por isso que está nesse formato. Beleza? Bom, nessa questão 5, é dado o seguinte. O conjunto de solução da inequação, módulo do log de 3x na base 3 menor ou igual que 1. Bom, pela definição de módulo, né, de inequação modular, você tem o seguinte. Você tem que o módulo de A é menor ou igual que um certo M, vamos dizer assim. Isso aqui, você vai dizer que A está entre menos M e M, né? Ele está nesse intervalo aqui. Então é isso que a gente vai fazer com esse logaritmo, certo? Então, usando essa propriedade de módulo, então a gente tem que lembrar de função modular para aplicar aqui nessa função logarítmica. Então é exatamente isso, o A, esse log aqui. Tá? Então você tem menos 1 menor ou igual que log de 3x na base 3 menor ou igual que 1. Agora vamos lá resolver esse log. Desse lado aqui, vamos resolver ele, certo? Para que a gente possa resolver logaritmo, tudo tem que estar no formato de log, tá certo? Então vamos transformar todo mundo em log na base 3. Esse menos 1 aqui, ele vai ser log, certo? De 3 elevado a menos 1 na base 3. Bom, isso é a mesma, só está escrito em forma de log, mas continua sendo menos 1. Menor ou igual que log de 3x na base 3. E aqui a mesma coisa, né? Desse. Só que o expoente vai ser positivo. Log 3 na base 3. E esse 3 vai estar elevado a 1. Bom, agora é o seguinte. Vamos aos cálculos. Bom, agora que você tem todo mundo com logaritmo, você vai comparar apenas os logaritmandos. O 3 é menos 1, 3x e o 3 elevado a 1. Então vamos ter 3 elevado a menos 1 é menor ou igual que 3x, que é menor ou igual que 3 elevado a 1. Então vamos dar outra mexidinha aqui. Vamos ter que 3, 1/3, né? 3 elevado a menos 1 é 1/3. Aqui você vai ter 3x e aqui você vai ter 3. Agora nessa equação você passa o 3 dividindo para esse lado, também o 3 dividindo para esse lado. Então você vai ter, se você passa o 3 dividindo 1/3, você vai ter 1/9 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 1. Você passa o 3 dividindo aqui, 3 dividido por 3 vai dar 1. Ok, então essa questão 5 coloca a solução em forma de intervalo. Então qual é o intervalo que se encontra a solução dessa equação? Então isso aqui é a mesma coisa, eu posso escrever também de outra forma, né? Isso é igual a escrever o intervalo A fechado, 1/9 até 1. Essa 1/9 até 1 é a letra C. Agora nós vamos para os exercícios da seção para casa, né? Então você tem aí a questão número 1, que diz o seguinte. O número n de bactérias de uma cultura é dado em função do tempo t, em minutos, pela fórmula n de t igual a 2,5 elevado a 1,2t, considerando log de 2 na base 10 como 0,3. O tempo em minutos necessário para que a cultura tenha 10 elevado a 84 bactérias é... Então vamos descobrir o tempo necessário para essa quantidade de bactérias. Não é uma questão tão complicada, né? Mas vamos lá. O número de bactérias é isso aqui, né? Então, ele quer que isso aqui tenha 10 elevado a 84. Que é 2,5 elevado a 1,2t. Certo?
Agora, nessa expressão, é só aplicar o logaritmo dos dois lados. Eu aplico o logaritmo aqui e aplico também o logaritmo nesse lado, né? 2,5, certo? É um método para resolver equações exponenciais, é você aplicar o logaritmo dos dois lados. Muito bem. Agora você sabe que a base e o logaritmando são iguais, o resultado é o expoente, 84. Aqui o que vai acontecer é o seguinte, esse 1,2 vem multiplicando, 1,2t vezes o log de 2,5. Agora você fazendo os cálculos, pode usar até uma calculadora se tiver, certo? Esse log de 2,5, isso indica que o tempo é igual a 175 minutos. Essa expressão vai passar esse 1,2 e o log 2,5 vai passar dividindo 84, que vai resultar em 175. Para a questão número 2, ele diz o seguinte: um equipamento é depreciado de tal forma que, T anos após a compra, seu valor é dado por V de T igual a C vezes exponencial elevado a menos 0,2T mais 31.000. Ele ainda dá um dado. Dado LN de 7,4 é igual a aproximadamente 2. Se 10 anos após a compra o equipamento estiver valendo 112.000, então ele foi comprado por um valor em reais de quanto? Vamos desenvolver essa questão, certo? O T aí é 10 anos, né? Então V de 10 vai ser igual a C vezes exponencial elevado a menos 0,2 vezes 10 mais 31.000. Esse V de 10, ou seja, em 10 anos, esse equipamento está valendo 112.000, né? Igual tudo isso aqui. C vezes exponencial elevado a 0,2 vezes 10 dá 2, né? Então vai ficar menos 2 mais 31.000. Esse 31.000 eu vou passar subtraindo 12.000, né? Então vai ficar isolado essa parte aqui. Igual a 112.000 menos 31.000, isso vai dar igual a 81.000. Certo? Ele manda aplicar o LN de 7, ele diz que o LN de 7,4 é aproximadamente igual a 2. Então, se você tiver aqui, vou botar até de outra cor. Como ele diz que dado essa expressão, você tem que o LN de 7,4 é aproximadamente 2. Então, isso aqui implica o seguinte, que E elevado a 2 é igual a 7,4. Certo? Porque aqui a base é o exponencial, né? Base logaritmo. Neperiano. Então, E elevado a 2 é igual a 7,4, pela definição. Então, daí, a gente segue nessa continha aqui, ó. Usando essa afirmação, nós temos que C vezes esse E elevado a menos 2, vamos lá. Ele diz que E elevado a 2 é 7,4, não é isso? Está dizendo que E elevado a 2 é 7,4. Então, nós vamos fazer a devida substituição. Esse carinha aqui vai passar para cá dividindo, tá? Então, nós vamos ter C igual a 81.000 dividido por esse número. Isso aqui é um número, certo? Elevado a menos 2. Mas isso aqui, se está negativo, quando for para a parte de cima fica positivo. Então vai ficar C igual a 81.000 vezes exponencial elevado a 2. Mas exponencial elevado a 2 é 7,4. Então você tem que C igual a 81.000 vezes 7,4.
Ou seja, o C vai estar originalmente, esse equipamento estava valendo 599.400. Ou seja, ele coloca as alternativas e a letra B, que está entre 600 mil e 700 mil, né? Ok. Sim, mas ainda terminou, né? Terminou ainda não, peraí. Esse C aqui, ele vale esse valor, ele tem esse valor aí. Mas inicialmente, quanto é que ele valia? Então, V inicial, V de 0, você tem isso aqui, mais os 31 mil. Mas por que esse valor? Porque isso aqui, o T 0, né? Ou seja, ele não saiu da loja ainda, no primeiro dia. 0. E E elevado a 0 é 1. Então 1 vezes 599.400 vai dar 509.400. Mais os 31 mil. Ou seja, quando você somar todo mundo aí, isso vai dar 630 mil e 400. Ou seja, letra B, entre 600 mil e 700 mil. Ok? Então tem que ter sempre bastante atenção nas questões, porque às vezes você chega nesse resultado, aí vai marcar outra opção. Você marcaria qual? Poderia ter o engano de marcar, por exemplo, a letra C, né? Se confundindo. Não, está entre... Mas aqui é o valor em 10 anos, né? O C para 10 anos. Aí você tem que analisar o C inicial, né? Ou seja, C inicial ficaria esse valor mais os 31 mil. Você descobriu a constante C e aí, aplicando o valor 31 mil, você tem essa expressão. A questão número 3 eu não fiz porque para desenhar gráfico demanda mais tempo, né? Demanda uma qualidade melhor de desenho, mas eu vou colocar apenas a imagem que está aqui. Então, eles, em relação aos tremores de terra, a escala Richter atribui um número para quantificar sua magnitude. Por exemplo, o terremoto de Nepal, no Nepal, em 12 de maio de 2015, teve magnitude de 7,1 graus nessa escala. Sabendo que a magnitude Y de um terremoto pode ser descrita por uma função logarítmica, na qual x representa a energia liberada pelo terremoto em kWh, assinala a alternativa que indica corretamente o gráfico dessa função. Então, aqui você tem as alternativas. Você descarta aí duas de primeira, né? A letra A, porque é uma parábola, isso é função quadrática. E a letra C, que é função afim. Então você já descarta, que é uma reta, né? Parábola, equação do segundo grau. E função afim, equação do primeiro grau. Já descartaria de primeira. Essa última também descartaria, tá certo? Essa função aqui. Isso aqui parece mais um senoide, né? Apesar de não ser um senoide, mas parece, né? Uma função que tem crescimento e decrescimento. E a função exponencial, ela ou cresce ou decresce. Ela não fica as duas coisas ao mesmo tempo, não. Como no caso dessa aqui. Ela sobe, depois desce, depois provavelmente vai subir de novo. Essa função aqui é característica de exponencial, né? Exponencial. Então, com certeza, sem dúvida alguma, a resposta certa é a letra B, certo? Que representa o gráfico da função logaritma, é nesse formato, certo? Então você iria já eliminando já 3 de cara. Ficaria em dúvida entre a B e a D, mas a D também é função exponencial, então letra B, ok? Essa questão número 4 é uma questão inédita até agora, mas bem simples, que se nós formos usar a definição do logaritmo mesmo. Então, a questão 4 é um sistema, né? Ele diz, seja o par ordenado AB a solução do sistema linear, né? Ou seja, AB é mesmo quando você escrever x, y. O A representa o x e o B representa o y. Ele quer saber o valor de A elevado a B é igual a quanto. Então, nós vamos resolver esse sistema, certo? Não é complicado, é bem simples resolver esse sistema. Só que demora um pouco, né? Então, nós vamos primeiro classificar as equações em 1 e 2, né? Você pode inicialmente mexer com qual equação você preferir, com a primeira ou com a segunda. Eu, por exemplo, vou mexer com a segunda inicialmente.
mas você pode mexer com a primeira também. A intenção aí é igual a um sistema normal, de equação de sistema de equações, tanto o primeiro quanto o segundo. É o mesmo princípio aí. A ideia é você isolar uma variável. Nós vamos isolar a variável x, né? Então, da segunda equação, você tem o seguinte, de 2, que no caso é essa, vou isolar o x, né? O log de x. Então, log de x na base 2 vai ser igual a 10, vou passar esse cara para o outro lado, menos 3 vezes o log de y na base 2. Agora eu vou fazer o seguinte, já que eu sei o valor de log de x na base 2, eu vou substituir ele na segunda. Então, substituindo 2 em 1. Certo? Então, onde tiver log de x na base 2, eu vou colocar essa expressão aqui. Então, você tem 2 vezes log de x na base 2 é isso aqui. 10 menos 3 vezes o log de y na base 2. Mais o log de y na base 2 igual a 5. Então, perceba, agora a única variável que tem é o log de y na base 2. Então, nós vamos fazer a distribuição lá no primeiro membro, né? Então, aqui você vai ter 20 menos 2 vezes 3 já menos 6, vezes o log de y na base 2, mais log de y na base 2. Tudo isso igual a 5. Agora, o que é que nós temos? Essa aqui, você pode subtrair menos 6 mais 1 dá 5, né? Então, menos 5 log de y na base 2 é igual a 5. Vou botar logo o resultado. 5 menos 20, que dá menos 15. Certo? Você passa o menos 5 dividindo aqui. Se você quiser multiplicar logo por menos 1, pode ser também. Então, você tem que log de y na base 2 é igual a 3, né? Menos por menos dá mais, vai ficar 3 positivo. Agora, aplicando a definição diretamente, você tem o quê? Que y é igual a 2 elevado a 3. Ou seja, y é igual a 8. Muito bem, você já resolveu o valor de y. Agora nós vamos substituir esse valor de y lá naquela equação 2 que a gente isolou primeiro. Aqui, ó. Então nós temos substituição, né? Substituindo y igual a 8 em 2. Então nós vamos fazer isso. Vamos ter que pegar essa expressão, log de x na base 2 é igual a 10 menos 3 vezes, log de y na base 2 quem é? Quem é o y? O y ali é o 8, né? Então você vai ter log de 8 na base 2. Aqui você já poderia parar aqui se quisesse, certo? Já poderia até parar aqui, ó. Justamente para substituir. Log de y na base 2 é o 3. Então, se você quiser fazer isso, já pode também, ó. Então, isso é 3. Então, você tem que log. Claro que você tem que encontrar o valor de y, né? Mas você já pode aproveitar essa expressão e jogar ali. Então, log de x na base 2 vai ser igual a 10 menos 9 dá 1. Qual o valor de x? Aplicando de novo a definição, você tem que x é igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, né? Então, x é igual a 2. Você já tem aí o valor de x e y. Então, para ordenar que é a solução x e y, que é AB, é 2 e 3. Ele quer saber qual é o valor de A elevado a B. Então, A elevado a B
é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, essa alternativa aí... Opa, perdão. Aqui é 8, né? Não é 3 não. Confundi com isso aqui. Y é 8, tá? Então vamos botar 8 aqui direitinho, né? 2 elevado a 8 dá 500, dá 256. Ok. Isso nos dá a alternativa letra E. Alternativa E.